para cada um de nós, que possamos ser muito revigorados para encarar o mundo lá fora, o local onde realmente nós vamos pôr em prática aquilo que aprendemos e vamos manifestar aquilo que nós somos. Vou dizer que aqui no centro é o local aonde a gente recarrega as nossas baterias, aonde em contato com as energias do alto, com as lições do Evangelho, a gente se fortalece, a gente faz aquela introspecção, a gente faz a nossa vistoria íntima e analisa os pontos que nós precisamos corrigir. E amanhã, uma nova oportunidade se nos abre para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Todo esse ensinamento é um patrimônio nosso. E se não exteriorizarmos eles em ações, em palavras, em feitos, estamos perdendo um grande tempo preciosíssimo. Bom, para nos inspirar para a nossa jornada, nós vamos comentar hoje sobre um livro 17º, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1943. Esse livro, chamado Reportagens de Além-Túmulo, contém aqui verdadeiras reportagens mesmo que Humberto de Campos fez, só que no plano espiritual, não aqui. Já desencarnado, ele entrava em contato com inúmeros irmãos, inúmeros batalhadores iguais a nós, pessoas comuns, que tiveram suas dificuldades aqui no mundo e muitos aprenderam a duras penas sobre os enganos que cometeram. Ele é bem inspirador para cada um de nós, porque a maioria das crônicas aqui abordadas, pelo menos eu consegui visualizar no meu mundo, né, familiar, social, pessoas iguaizinhas àquelas que estão aqui abordadas. Então eu vou falar algumas coisas, algumas passagens aqui que servem como despertamento para nós. Aliás, se a gente consegue aprender com o erro dos outros, muito melhor do que nós errarmos e depois temos que colher, né, a semeadura de nossos próprios atos. E por coincidência, não existe coincidência, por um fator assim bem determinante, a maioria das crônicas aqui abordadas falam de espíritas que faliram, espíritas que se equivocaram na sua abordagem, no seu jeito de encarar o Evangelho, no jeito de vivenciá-lo. E depois as consequências no plano espiritual foram notórias. Ou seja, tudo que nós semeamos, haveremos de colher. Começa a primeira crônica não falando de espíritas. Começa falando de alguns séculos atrás, de um personagem da Igreja Católica, do Vaticano, que, aos olhos públicos, tinha uma conduta ilibada, mas que, por baixo dos panos, né, a realidade era bem adversa, ou seja, aprontou bastante. Utilizou-se do cargo, como acontece em todos os lugares, em todas as religiões, existem pessoas que fazem mau uso da palavra de Deus, né? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que depois que esse indivíduo desencarnou, olha só, pela sua conduta,
ele foi canonizado, foi santificado, ou seja, ele tornou-se um santo. A partir daí, o que acontecera? As pessoas começaram a rezar para ele, pedir coisas para ele, como se ele pudesse fazer alguma coisa por quem solicitava o auxílio. Bom, até aí, aos olhos nossos, não tem muita coisa atraente para a gente pensar. A não ser o quê? Um fato é bem determinante. Tudo que nós fazemos, nós colhemos, correto? Então, esse homem passou pela vida como se fosse um santo e agora, depois de morto, era encarado como tal. E as orações dos fiéis chegavam até eles, todas as súplicas. Imagine você num plano espiritual, com a sua consciência já pegando no seu pé, e não deixar de ouvir súplicas, pedidos e mais pedidos, que, como uma força que ele não conseguia evitar, era atraído a esses cenários. E não tinha como ajudar. E isso se passou durante muito e muito tempo. Tornou-se um martírio tão grande na vida dessa pessoa, desse personagem, que uma hora ele pediu água, pediu arrego. E aí a espiritualidade maior o socorreu. Conversou com ele, esclareceu todos os fatos e lhe fez um convite. E esse convite é a parte mais interessante da crônica. Ele foi convidado a renascer no Brasil. Já começou mal, né? Alguns séculos atrás, como escravo negro, para trabalhar nas lavouras, né? Trabalhar como escravo. E, olha, foi tão determinante essa vivência dele junto ao clero, que mesmo depois de desencarnado como escravo, ele não queria voltar à realidade anterior do seu espírito, queria voltar novamente como escravo. Vejam que do lado de lá, a nossa consciência, ela é muito mais aguçada do que do lado de cá. Aqui nós temos esse corpo que é um escudo nosso. Ele filtra bem a nossa consciência. Ele dá uma amenizada nela. Mas do lado de lá nós somos só consciência. Então, o que eu achei determinante é o seguinte: você nasceu numa condição de escravo, todo mundo quer distância disso. E ele queria reencarnar novamente e novamente nessa condição, para não falir como ele faliu no passado e para não ter a consciência acusando como a consciência dele o acusou. Essa foi a primeira crônica. Agora, vamos trazer uma outra crônica que tem muito a ver com a nossa vida hoje. Olha, isso foi escrito em 1943, tá? Com certeza esse acontecimento deve ter se dado no começo do século, né? Essas histórias, no século anterior. Um indivíduo, pai de família, pai de 4 ou 5 filhos, não me lembro, trabalhava numa repartição pública e ganhava um salário, não era grande, mas também não era pequeno. Um salário que dava para manter o sustento da família. Tinha uma esposa e 4 ou 5 filhos. E tinha um probleminha aí na família dele. A esposa, ela protegia os filhos de tudo. Dava ampla liberdade a eles. Não queria que as filhas trabalhassem, porque era desmerecedor na época. Não queria que os filhos trabalhassem também. Por quê? Porque queria que os filhos tivessem liberdade para agir,
liberdade para escolher o seu caminho. E o pai arcava com tudo. Os filhos eram mais ou menos um retrato da nossa sociedade atual, né? As crianças dormem de dia e passam a madrugada inteira, né? Acordados. Só que era uma outra época e o que eles faziam de madrugada? Iam para os cassinos, iam jogar, iam apostar, iam em bailes, etc, etc. Essa era a diversão antigamente. E o pai, espírita, convicto, batalhava por todos eles. Tentava concitá-los a trabalho digno, ao trabalho honesto, para que ajudassem, porque chegava no final do mês, o salário era a conta, muitas vezes faltava, ele tinha que fazer empréstimos para poder fechar o mês. Então foi uma vida muito dura, muito difícil para ele. E poderia ser muito mais suavizada se os filhos o ajudassem. Mas, cada vez que ele concitava os filhos ao trabalho, ou então admoestava-os, o que acontecia? A mãe entrava para o meio e não deixava de jeito nenhum. E ele acabou se resignando e o tempo foi passando. E a situação foi só piorando, piorando, piorando. Os credores batiam a porta, cobrando dívidas que ele não tinha mais como arcar. Aí o protetor espiritual daquela família, né, querendo uma solução, querendo ajudá-los de alguma forma, se reuniu com outros para traçar uma meta, um plano. Como que nós vamos ajudar esse pessoal? Esse homem já estava ali por volta dos seus 65 anos de idade. Então seu protetor falou assim: nós vamos desligá-lo desse mundo físico. Vamos deixar com que os filhos e a esposa se virem. É o único jeito deles acordarem, deles despertarem. Então, tal fato se deu. Determinado dia, ele teve uma crise grave de angina e veio a desencarnar. A partir daí, a família teve que se virar. Todos se tornaram trabalhadores e, olha só, dignos e honestos. A partir do momento que tiveram que prover o seu sustento, acordaram para a realidade da vida. Porque era aquilo ou a fome. Então, muitas vezes nós somos muito protetores. E isso cria indivíduos doentes, enfermos, que vão dar muito trabalho. Uma outra crônica, um pouco anterior a essa, narra um episódio bem semelhante, só que mais antigo, aonde o pai de família tinha 2 filhos. E a mesma história, deixava que os filhos crescessem ao seu bel prazer. Estudasse se quisesse, trabalhasse se quisesse. Vai chegando à idade mais avançada, começaram a envolver-se com crimes, com roubos e coisas desse tipo. Bom, a história é excessivamente dramática. No final, só para não alongar muito e aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, para que possam ler essas crônicas, esse pai, no desenrolar da sua história, acaba por, sem saber, matar um filho e ser assassinado pelo outro. É um drama de uma dimensão assim extraordinária, muito grande, que poderia ser evitado se levasse mais a sério a educação dos filhos. Deixar os filhos relegados à própria sorte, eles vão de acordo com o que a natureza lhes aponta. Se são espíritos ali endividados, espíritos que são facilmente atraídos pela ociosidade, pelo lucro fácil, pelas posses, vão se perder. Porque não é porque as crianças estão na nossa família que são seres de luz, seres evoluídos, que vão aqui adentrar. São, sim, espíritos
nas suas condições, que precisam ser burilados, que precisam ser educados, que precisam ser orientados no desenvolvimento da vida. Nós vamos ver aqui crônicas também de indivíduos que trabalharam no centro espírita. E olha, como condutores de outras pessoas, deveriam ser exemplo, né? Mas se tornaram verdadeiros, alguns até verdadeiros tiranos dentro da casa. Vou me reportar a uma dessas crônicas, onde um diretor de reunião, ele era extremamente rigoroso na hora das doutrinações, né? nas reuniões mediúnicas. Tinha, assim, uma forma de abordar, de esclarecer, que era bem dura, para falar a verdade. Mas acontece que na sua vida particular, cometia inúmeros deslizes. E sempre o admoestavam, sempre alguém chegava para ele e, né, puxava a sua orelha, para que ele tivesse uma conduta, né, mais decente. E o mesmo não aceitava. Bom, o fato é que tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, nós construímos uma realidade para a sequência, para o mundo espiritual. E quando aqui, conhecedores da doutrina, nós erramos, o peso é muito maior. Nós não temos mais a desculpa de falar que ignorávamos. Quanto mais esclarecimento tivermos, maior a gama de responsabilidades. E devemos também saber como lidar com situações. Aqui tem uma crônica, por exemplo, que fala o seguinte: um determinado indivíduo, que era espírita, queria de qualquer forma influenciar os seus vizinhos para que seguissem a doutrina. E eles sempre se escapavam. Escapavam de querer ouvir, de querer compreender. Até que um determinado dia, eles foram convencidos. E acharam na doutrina interessante, mas sob o ponto de vista deles, não o ponto de vista real. Então esse espírita, esse homem, estava ali sempre junto a recomendar leituras, estava sempre querendo travar uma conversa sobre a doutrina. E quando visitava o seu vizinho, ao chegar lá, todos se esquivavam. Não tive tempo de ler, os serviços da casa são muito intensos, cuidar dos filhos, não dá tempo de me dedicar à leitura, e todos iam se esquivando de compreender um pouco mais da doutrina. E ele se desdobrava por esses vizinhos. Chegou a um ponto que, por ser um médium e participar de reuniões mediúnicas, o que acontecia? Os indivíduos da família utilizavam-no como um agente para suas consultas íntimas, para saber coisas pueris, coisas do dia a dia, fofocas, coisas que interessavam somente àquele núcleo familiar, mas não de forma alguma para o enriquecimento moral dessa família. E estavam de tal forma utilizando esse médium que estava atrapalhando na sua vida, atrapalhando muito na sua vida. Iam procurá-lo no seu trabalho, tirá-lo do trabalho para que fizesse reuniões, onde os espíritos pudessem fazer consultas, etc. E a lição maior que se tira dessa crônica
não vou contá-la também, não há tempo suficiente para isso, é o seguinte: esse espírita esforçou-se tanto para convencer os seus vizinhos a seguirem a doutrina, que como forma de esclarecimento para ele, isso foi concedido. Mas a questão é a seguinte: o fruto ainda estava verde. Ou seja, eles não estavam preparados para receber as luzes da doutrina. Então, o que faziam? Eles apenas se interessavam por aquilo que lhes dizia respeito. Coisas pequenas, como eu disse, fofocas, ou se o namorado da filha, né, era uma pessoa digna, ou isso ou aquilo, coisas que sem menos importância. Aliás, falando disso, eu me lembrei quando a gente fazia reuniões na minha casa, na época minha mãe, meu avô, a gente fazia reuniões mediúnicas em casa. E aquilo ali foi crescendo, crescendo, crescendo. Teve um dia que eu contei, tinha mais de 20 pessoas. Se não me engano, tinha 27 pessoas, numa cozinha pequenininha, sala, quer dizer, estava abarrotado de gente. E uma dessas pessoas chega a um determinado guia espiritual que estava ali incorporado, que estava ali comunicando, e falou assim: eu tenho um pedido para te fazer, mas eu não quero fazer esse pedido verbalmente. Eu vou pensar e, se você puder, me responda. Né? E ela fez o pedido. E a resposta foi assim: olha, nós não estamos aqui para cuidar de coisas particulares. Eu não lembro muito bem das frases, como que foram concatenadas, mas o sentido é esse. De que o que ela tinha pedido? Queria saber se tinha tido uma briga com o namorado, se o namorado ia voltar com ela. Essa foi a solicitação. E ele, logicamente, deu uma resposta clássica, né? Sem desmerecer, mas não estava ali para coisas particulares, coisas desse tipo. Então, muitas pessoas procuram os centros justamente pelo aquilo que lhes interessa, esquecendo que a doutrina tem muito mais a oferecer a cada um de nós. Tem uma outra situação que eu achei bem hilária, eu acho que eu já contei uma vez aqui. Eu fui com um amigo no centro, lá no Amor e Humildade ainda, isso faz um bom tempo, e a gente assistiu a reunião da Dona Ilka, né? E depois da reunião eu perguntei para ele: o que você achou? O que você achou da reunião? Ele falou assim: eu não sei, fui lá para pedir por mim, né? O que você pediu para você? Na época a gente tinha 17 anos de idade, 17 ou 18 anos de idade, mais ou menos. Aí ele falou assim: eu pedi que eu queria arrumar uma namorada, que eu arrumasse uma namorada rapidinho. Essa foi a solicitação dele. Então, pessoas despreparadas vão pedir coisas que fazem parte do seu mundo. Mas pedir, nós não estamos na condição de pedintes, nós estamos na condição de trabalhadores. Trabalhadores fazem o quê? Constroem. E o Espiritismo vai nos dar o alicerce para essas construções. Coisas pequenas como essa, se a família, se vai ter relacionamento com um A ou B, se tal vai separar, isso faz parte da nossa vida, isso é responsabilidade exclusivamente nossa. Tá? As nossas escolhas devem ser totalmente particulares. Não devemos colocar nas costas dos outros aquilo que nós devemos fazer. Não devemos pedir isso nem para os nossos amigos, quanto mais para o plano espiritual. As escolhas são nossas. A responsabilidade disso é exclusivamente nossa. Então, nesse livro do Humberto de Campos, a gente vai ver muita situação assim. São mais de 32 crônicas
abordando assuntos cotidianos, rotineiros como esse que eu falei, mas que se encaixam perfeitamente na nossa vida. Lembrando que, agora saindo um pouquinho do que o livro aborda e falando um pouquinho da doutrina espírita, nós estamos vivendo uma fase de transição. Isso já foi falado tanto aqui, né? Essa fase de transição é uma preparação para um mundo melhor. Muitos indivíduos estão tendo as últimas oportunidades de reencarnarem. Talvez não retornem mais à vida física aqui no nosso planeta. Isso pode acontecer. O fato é que, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos desenvolvendo uma vida sem sentido? Uma vida que vai do berço ao túmulo, como se fosse uma vida normal, que a gente deve simplesmente trabalhar, construir família, aposentar, viver um pouquinho descansando e depois esperando a morte chegar? Essa vida comum que a gente espera, que a gente quer para cada um de nós? Não. A gente tem que saber que nós somos indivíduos e que somos importantíssimos nessa fase que o mundo está vivendo. Que o nosso exemplo está sendo visto por milhares de pessoas. Muitos seguem os nossos passos sem que nós vejamos. Principalmente hoje nas redes sociais, onde o indivíduo do outro lado do mundo pode estar vendo aquilo que nós estamos fazendo. Podem se orientar pelos nossos procedimentos, pela nossa filosofia de vida. Então, se nós queremos ter um mundo melhor no futuro, é preciso despertar para saber a nossa responsabilidade e não viver por viver, e não esperar os gozos da terra, porque tudo isso é efêmero, isso vai passar. As posses que nós temos hoje, amanhã não teremos, o dinheiro que nós temos hoje, amanhã não teremos, a saúde que nós temos hoje, amanhã não teremos, a vitalidade do nosso organismo que temos hoje, amanhã não teremos, tudo vai passar rápido, muito rápido. Esse corpo bonitinho que nós temos hoje, daqui a alguns anos, vai estar um pouquinho envelhecido, enrugadinho, né? Que muitos vão torcer o nariz na hora que vê, que vai ser uma grande lição para nós de desapego, de humildade. E o que vai restar? Se tudo que nós, todas as fichas que apostamos se esvaíram, o que resta? Nossos atos, nossa construção, aquilo que fizemos pelo mundo. Ah, isso aí é sonho de louco, um idealizador. O que eu posso fazer? A gente pode fazer e muito. Todos nós podemos fazer e devemos fazer. Se a gente quer um mundo melhor, que todos façam a sua parte, que todos nós façamos a nossa parte. Eu não preciso olhar para o lado para ver se o indivíduo A ou B está fazendo. Você está lendo, você está estudando, você está trabalhando. Preciso ser o exemplo. Eu não preciso levar a educação àqueles que ainda estão renitentes, mas eu preciso me educar para que eles se inspirem em mim. E uma hora, a hora que despertarem, vão lembrar-se, olha, tal pessoa procedia dessa maneira, eu vou fazê-lo também. Agora, se nós quisermos passar a vida vivendo como zumbis, esperando do alto bênçãos e mais bênçãos, sem mover os nossos passos, vamos refletir. Porque talvez daqui a algum tempo, alguém do plano espiritual esteja escrevendo a crônica da nossa vida para colocar em livros assim, para servirem de exemplo de como não proceder.
que a gente se oriente do jeito que nós somos, o que nós queremos e o que devemos fazer. Material de consulta, de pesquisa, de estudo, é fartíssimo hoje na internet. A nossa biblioteca está abarrotada de livros. Tem livros ali que nunca foram retirados da prateleira. Ninguém nunca teve a curiosidade de saber o que tal livro aborda. Por mais que se fale, por mais que se exponha numa reunião como essa, não dá para abordar o conteúdo riquíssimo e vastíssimo que existe nessas palavras. E só para terminar, não é por um simples acaso que nós vamos falar durante muito tempo sobre os livros do Chico Xavier. Semana que vem, 18º livro. Semana que vem não, daqui a 2 semanas nós deveremos abordar o 18º. Vou ver se esse ano a gente já chega até o 30º livro. A quantidade de conhecimento histórico, filosófico, religioso existente neles, nesses que eu já abordei aqui, é vastíssimo. E lembrando que esse projeto aborda 412 livros. São 412 livros trabalhados pela espiritualidade maior. Para quê? À toa? Não. Para que nós possamos travar contato com tudo aquilo que pode nos esclarecer em todos os pontos, em todos os quesitos. Esse aborda a nossa vida normal, cotidiana, falível e as consequências de cada ato, de cada passo mal dado. Né? Que a gente se conscientize um pouquinho das nossas responsabilidades de nos educar, de nos esclarecer intelectualmente e, consequentemente, ao contato dos livros da doutrina, moralmente nós vamos evoluir e muito. Aliás, esse é o objetivo da nossa vida, nos melhorarmos, evoluirmos, crescermos e buscarmos a felicidade tão almejada. Que Deus nos abençoe.